compreendendo os códigos da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, ela apresentou em suas referências, alguns códigos para basear, para a gente saber e compreender quais são as habilidades trabalhadas para cada etapa e nível de ensino. Então, o que significam esses códigos? Os códigos a que me refiro são esses aqui que vocês vão encontrar. EF 13 AR01. Então, afinal, o que significa esse código? Esse código ele está dividido em 4 etapas pelo menos. Esse EF, ele indica a etapa do ensino fundamental, a etapa do ensino. Pode ser ensino fundamental, se for educação infantil, vai aparecer EI. Se for ensino fundamental é EF, como está essa daqui. Se for ensino médio é M. O segundo código, ele faz referência ao ano escolar que vai ser trabalhado. Aqui nós temos o 13, então significa que essa habilidade aqui, esse código faz referência às séries do 1º ao 3º ano. Aqui nós temos o componente curricular. A AR significa que é do componente curricular de arte. Então, digamos que se fosse LP, saberíamos que é língua portuguesa. Se for EF, educação física. E, por último, nós temos aqui a habilidade. Então, dentro da relação de habilidades da BNCC para essa série, para essas séries, você vai encontrar habilidades numeradas e esse código está fazendo referência à habilidade 1. Então, nós temos aqui ensino fundamental, do 1º ao 3º ano, componente é arte e a habilidade é a habilidade 1. Quando tiver diferença nesse código, então pode aparecer aqui 01. Então, significa que a habilidade é F01 AR01 seria somente para o 1º ano. Então, quando tem 02, seria somente para o 2º ano. Como tem 1 e 3, é como se fosse do 1º ao 3º ano. Então, significa que essa habilidade vai repetir nessas séries aqui. Continuando, nós temos aqui outro código. EI02 TS01. Então, continuando, o EI, a gente já sabe que diz respeito à etapa. Então, EI são as iniciais de educação infantil. Educação infantil, portanto, eu tenho aqui o 02. No caso da educação infantil, essa segunda numeração, ela diz respeito ao grupo de idade, a faixa etária da criança. Então, quem trabalha com educação infantil deve saber que isso, deve aprender que isso faz referência à etapa que está sendo trabalhada. E como que está dividida a etapa? As faixas de idade. Na educação infantil, nós temos 3 etapas. A etapa 1 são os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Quando tiver o número 2, que no caso dessa habilidade aqui, são as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o 3, quando tiver o 3 aqui nesse código, significa que são crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Continuando, na educação infantil tem uma diferença, a gente não trabalha com os componentes, e sim com os campos de experiência. Então, esse TS, ele significa os campos de experiência, que são como são chamados, campos de experiência. E em relação a esses campos de experiência, nós temos pelo menos 5 campos, que vão ser as siglas EO, CG, TS, EF e ET. Então, esses códigos na educação infantil vão aparecer aqui. O que significa o EO? Significa eu, os outros e nós. Então, aqui ele vai trabalhar eu e os outros. CG significa corpo, gestos. Então, são as iniciais. Então, dá pra gente ter uma noção só de olhar. Corpo e gestos. TS vão significar traços, sons, cores e formas. Então, traços, sons, cores. EF. EF é escuta, a parte de oralidade da criança. A fala,
pensamento, imaginação. E por final, ET, que são espaços, tempos, quantidades, relações. Então, esses aqui são os campos de experiência trabalhados na educação infantil. E o último, é mais fácil de lembrar, é a habilidade trabalhada. Então, dentro da relação de habilidades que vão estar alinhadas a esses campos de experiência, eu sei que a habilidade trabalhada nesse código aqui é a habilidade 1. E aí eu tenho que procurar lá na minha relação. Então é isso, eu espero ter sido compreendida, né? Então, os códigos da BNCC vão estar organizados assim, eles significam isso. Então, etapa, na educação infantil, a faixa de idade, no ensino fundamental, a série, na educação infantil, os campos de experiência, no ensino fundamental, os componentes curriculares e o último código, as habilidades.